Antes desse corte continuar, eu quero te convidar a participar de uma jornada épica de desenvolvimento pessoal masculino como tu nunca viu antes aqui no YouTube, que vai acontecer lá no meu canal pessoal. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou John Lucas, criador aqui do canal Caminho Alfa, e eu te vejo lá em breve. Agora, vamos continuar. A paixão e a atração, elas são instintivas, não é racional. Nós fazemos escolhas emocionais e damos justificativas racionais. Isso é um princípio da mente feminina. A mulher, ela faz escolhas emocionais e cria justificativas racionais. Então, a atração, ela não é uma escolha. Eu vou me atrair por você, eu me atraio por você e ponto. Então, a pessoa, igual eu falo assim, você não vai entrar num relacionamento, a partir de hoje, estou num relacionamento, eu nunca mais vou me atrair por uma mulher bonita. É impossível. Você vai bater o olho e vai falar assim, caraca, mulher bonita. O que você faz a partir dali, sim, é uma escolha. Mas esse estalo inicial não é racional, não é uma escolha racional. É instintivo. Então, a partir dali, sim, você consegue, através do seu cérebro desenvolvido, fazer escolhas de não tomar uma atitude sobre aquela atração que você sentiu. É diferente. Mas não, a atração, ela não é uma escolha, ela é um instinto. Seria tipo assim, a atração, a paixão e tal, ela é racional, mas a decisão de amar e de continuar com alguém, daí ela é racional total. Aí, a partir do momento que você se sente atraído, que você cria essa paixão e você consegue depois criar o seu crivo racional e falar assim, estou correto. Até no momento em que você não esteja completamente envolvido. Como assim, ó? Vou falar a história desde o início para vocês entenderem. A paixão, ela acontece numa área do cérebro que é a mesma área onde são processados os vícios. A busca por prazer e recompensa. É a mesma área. Então, a pessoa, enquanto ela está domada por esses disparos de dopamina que acontecem na região chamada núcleo accumbens no cérebro, a mulher ela não cria esse crivo todo racional de você tem tal característica, check. Ou você não tem outra característica, check, não. Porque ela está domada por essas emoções que provém de disparos hormonais. Então, enquanto a pessoa está ali, ela não vai ter crivo racional. Só que o que acontece? Mas e depois, se tiver uma baixa, será que aí ela não vai, então, começar a analisar e etc? Se você conseguiu, no início, criar esse vínculo emocional, essa atração irracional, provavelmente ela dali para frente, ela vai começar a criar justificativas racionais para permanecer naquelas emoções que ela teve no início. Tanto é que a gente já viu, com certeza vocês já viram, alguma prima sua, amiga sua, que tinha um namorado e todo mundo falava pra terminar, mas ela não queria terminar mesmo todo mundo falando. Todo mundo já viu alguém numa situação como essa. Por quê? Porque a pessoa está domada pela paixão. Então, depois ela vai criar justificativas racionais. Quais são as justificativas racionais? Aí o quanto a vida consegue caminhar junto, o quanto vocês conseguem, de fato, ter um alinhamento. E às vezes isso vai se criando ali com a convivência, com o tempo. Se talvez antes era um desalinhamento muito grande, consegue se criar isso depois. O efeito divino. O efeito divino é ótimo. Pô, obrigado por me lembrar. O efeito divino é uma das buscas por essa racionalidade para justificar as emoções. A mulher, ela faz escolhas emocionais e cria as justificativas racionais para aquilo. E aí entra a técnica do efeito divino, que é o quê? A mulher, ela tá ali envolvida com você, o cara satisfez ali alguns desejos ocultos dela, ela tá sentindo aquelas emoções e tal. Ela tá atraída, ela tá desejando o cara. Ela vai começar a procurar coincidências. É aquilo assim, caramba, saí com um cara hoje, tal. Você acredita que eu encontrei com ele em tal lugar? Que eu nem sabia que ele ia estar lá? Não é possível. Como que eu encontrei esse cara? A gente tava conversando, a senha isso aqui eu já ouvi já. A senha do meu cartão era a mesma da dele. Como que pode? Ele falou um negócio pra mim que ninguém nunca falou. De onde que ele conseguiu tirar essa interpretação a meu respeito? Ele me mandou uma mensagem. Eu tava lá fazendo outra coisa, ele me mandou eu comecei a pensar nele e ele me mandou uma mensagem justamente no momento em que eu tava pensando nele. Ele conseguiu ler e falar uma coisa sobre mim que eu nunca falei pra ninguém. Que é isso? É o efeito divino. A pessoa, ela começa a falar assim, cara, é muita coincidência, isso só pode ser um sinal que é pra eu ficar com esse cara. Então o efeito divino cria uma certeza muito grande na mulher que ela tem que se entregar pra ele. Essas são as justificativas para aquilo que ela estava sentindo antes. Então, o efeito divino, ele funciona muito. Eu ensino várias formas de aplicar o efeito divino com as mulheres para criar essas coincidências. Ou exaltar elas, que às vezes estão de fato acontecendo.
Porque as mulheres procuram um sinal divino pra falar assim, cara, vai lá, se entrega, eu sei que no fundo é isso que você quer. Mas essas coisas funcionam? Tipo, táticazinha pronta e tal? Sim. Porque às vezes o cara é um cara travado, que não consegue falar, conscientemente ele já não sabe disso que eu acabei de explicar, mas às vezes é um cara que não sabe quebrar o gelo, é um cara que não sabe ter um bom humor num certo ponto. Então eu ensino a falar e usar essas técnicas justamente para ele ir desenvolvendo esses lados nele, que ele às vezes nunca teve coragem de falar nada pra mulher, sacou? Então quando eu ensino uma coisa meio pronta, vamos dizer que ele pula aquela barreira de ter que pensar numa coisa, ele consegue usar. Aí a partir do momento que ele já usa uma coisa meio pronta, e ele vê que funciona, ele começa a criar um feedback interno de autoconfiança. Pô, eu usei, funcionou, então eu começo a me soltar porque eu vejo que funciona, aí ele começa a criar e ser mais intuitivo também. Boa. E tu falou bastante aqui de desejo oculto e tal. Quais são esses, tipo, os principais? Tem Quais alguns são os desejos ocultos que eles são universais, que todas as mulheres têm, só que dependendo da mulher e a fase que ela está, uns vão ser mais aflorados, né? Ela vai querer mais um do que outros. E esses universais são a segurança emocional entra nessa, o desejo, que já é o desejo sexual mesmo, a curiosidade e o conforto. Onde que entra, por exemplo, que é um que o pessoal não sabe muito, curiosidade. Onde que entra a curiosidade? Não sei como assim curiosidade. É a necessidade de buscar por algo novo, de conhecer, de desvendar. Por isso que às vezes o cara que ele tá conhecendo a mulher, ele já é um jogo ganho, que é o quê? Ele já sai entregando tudo, ele já fala da vida dele inteira, sem a mulher nem ter perguntado, ele tá de 100% disponível. Ele não dá a oportunidade da mulher de ter esse instinto de meio que investigadora. Mulher, vocês nunca ouviram a afirmação que mulher é um bicho curioso? Porra, então essa necessidade de variedade, entende? Então quando o cara ele permite, vamos dizer assim, ir liberando aos poucos, ele vai instigando a mulher de saber mais quem ele é. E isso vai satisfazendo uma necessidade oculta da mulher. Qual a fase que às vezes a mulher está muito nisso? Está muito aflorado. Pode ser quando a mulher é um pouco mais jovem, ou quando a pessoa passou por uma fase muito monótona na vida, muito focada numa coisa, ou acabou de sair de um relacionamento. Ela quer variedade, ela quer curiosidade, eu quero conhecer o mundo. Então, se você conhece uma mulher que ela acabou de sair de um relacionamento, provavelmente o desejo da curiosidade está muito aflorado. Por exemplo, segurança emocional também. Porque acabou de se decepcionar e tal. Algumas a segurança emocional vai estar mais aflorada após um término, outras nem tanto, porque a curiosidade pode estar tão alta que ela não quer se prender agora. Então também acontece, aí o cara tem que ir mais devagar. E existe essa parada de fato do cara ser mais racional e a mulher ser mais emocional, ou isso aí é papo? Não, eu acredito que sim, no sentido de que não quer dizer que não existam homens que são mais emocionais do que racionais, que existe também, mas predominantemente nos padrões comportamentais o homem é mais racional do que a mulher. Por quê? Por conta das oscilações hormonais. A mulher tem uma oscilação hormonal muito maior do que o homem. O homem ele é mais estável hormonalmente. Os hormônios ditam o nosso temperamento emocional, né? Nosso estado emocional é a palavra correta. Então o homem ele é mais estável. A mulher, todo mês é uma menstruação, cara. É 5 dias do mês que a gente não tá com alguma oscilação muito louca. Então, o Arthur, eu falo assim, ele fala assim, uma das coisas que você mais admira, eu falo assim, nossa, sua estabilidade. Porque o Arthur é cena, o pau tá torando, ele tá aqui, ó. E vai lá, resolve, faz assim, cara, se fosse eu já tava assim. Geralmente eu chego pra botar o terror, porque eu já tô puta. Sacou? Ele não, ele vai lá na classe, resolve tudo e tal. Serenidade, isso existe sim. Boa. E isso é uma característica que também é admirável, né? Tipo, quais características que as mulheres admiram no cara? Isso é uma, né? Com certeza, a estabilidade emocional, por quê? Porque a mulher vê nesse homem um porto seguro. Se eu tô aqui, né, oscilando, se eu passo por instabilidades emocionais para enfrentar os desafios do dia a dia, eu sei que o meu marido, que o meu namorado é um muro. E ele vai estar ali, às vezes, até para me estabilizar. Então, a mulher, ela se estabiliza muitas vezes na estabilidade do homem. Por quê? Porque se o homem tá ali firme, ela, às vezes, se toca de que, opa, peraí, não precisava disso tudo, desse alarde todo que eu tô criando. Então, isso daí, principalmente para dar segurança emocional, a estabilidade do homem transmite segurança emocional para a mulher. Então, a mulher que tem mais esse desejo oculto da segurança emocional... Então, até o homem ali, trazendo um pouco, né? O homem que, tipo, ele no trânsito, ele é mais agressivo e que... passou alguém na frente, já xinga, não sei o quê. Então, até pra mulher isso não é bem visto, né? Não. Pode até perder o encanto, talvez, ali.
ali, né? Porque tá mostrando um descontrole emocional. O que é Mari, como que eu sei que eu estou descontrolada emocionalmente? É quando você faz uma análise da realidade de eu estou tendo uma reação emocional desproporcional pro que está acontecendo. Porque tem a parada do cara ser machão, tem que mostrar que é machão. É o verdadeiro fogo de... Fogo de palha. Fogo de palha, né? Ah, meu Deus. Faz isso aqui? Uhum. Não é muito coerente. Então, essa instabilidade emocional também mostra fraqueza na realidade. E essa agressão do cara se bancar de machão, tudo ele quer estufar o peito e agredir os outros e arrumar confusão, porque tem homem que é assim, né? Sim. Tudo ele quer arrumar uma confusão. Esse cara, ele na realidade, ele por dentro, ele é inseguro, ele tem feridas, ele é instável emocionalmente. Por isso que ele não consegue resolver as coisas com coerência. Simplesmente com coerência. E o que é a tal da masculinidade que falam, né? Que a mulher procura um cara masculino, né? O que seria um cara masculino? Por exemplo, a estabilidade emocional é uma característica masculina por conta dessa origem biológica, como os hormônios, né? Uma estabilidade hormonal. Agora, quando a gente fala de masculinidade, a gente remete diretamente à testosterona. E o que a testosterona, ela apresenta de características? Força, estabilidade, agressão, mas não a agressão no sentido da violência, né? A agressão física, que está ligada à força, como é que fala aquela coisa do cara ser ambicioso, não é? Ser focado, ser um homem que procura, que vai pra frente, dinâmico. Também está relacionado à força. Oi? Proativo, isso. Um cara proativo, por quê? Porque a testosterona, ela traz foco, ela traz determinação. Tanto é que, normalmente, uma pessoa que tá com baixa de testosterona, um homem que tá com baixa de testosterona, geralmente ele tá mais depressivo, ele tá mais cabisbaixo. Então, são características inerentes da masculinidade, dos hormônios da testosterona. Ok, mas Mari, tem outras características. A gente pode falar de características até na vida da vestimenta que vão transmitir mais masculinidade. Por quê? Porque tudo no universo tem gênero. Né, o preto e o branco, mais o positivo e o negativo, o alto e o baixo, tudo tem opostos complementares. Então, se a gente for analisar tudo que existe, tudo a gente vai dar uma característica positiva, negativa, baixo, alto, quente, frio, tudo tem seus opostos. E o masculino, ele tá numa dessas bandas, né? Ela tá numa polaridade positiva. Por que positiva? Porque a força é o movimento, é a proteção. Então, o homem masculino, ele protege. O homem masculino, ele é forte, não necessariamente de músculo, mas ele é forte emocionalmente, ele é determinado, isso também é um tipo de força. Um homem masculino, ele olha para a mulher não como uma ameaça, mas sim como uma coisa que ele quer, que ele tem uma ambição sobre ela, é uma coisa que ele deseja. Isso é completamente diferente. Você vê que também existe uma força sobre isso, né? É do cara ser determinado. Isso são características masculinas. Aí quando a gente fala mais para um mundo mais visual, por exemplo, o que é masculino? Tudo que é liso, fino, redondo, boleado, é feminino. Tudo que é abrupto, quina, geométrico, abrupto, é masculino. São características mais masculinas. Por isso que a gente falou do rosto quadrado. Então, por exemplo, eu falo, não deixa você chegar no barbeiro, no cabeleireiro, o cara passar a gilete na sua sobrancelha. Por quê? Porque ele tá afinando a sua sobrancelha, ele tá criando uma forma arredondada no seu rosto. E isso vai transmitir uma comunicação... A minha é bem fina. Não. A minha é fininha. Não acho. Ela não. De boa. Ela é fininha, pô. Não. É porque a gente não tem a imagem aqui. Tá. O cara passa gilete, ele chega lá, ele passa gilete. Então são símbolos masculinos. Mas em questão de comportamento, é o homem ter força, proteger, liderar. São características extremamente masculinas. E isso naturalmente torna o cara mais atrativo, é isso? Com certeza, torna o homem mais atrativo. Por quê? Porque a mulher é um ser instável e mais frágil, sim, por conta dessa oscilação hormonal, ela procura essa estabilidade que transmite a segurança emocional. Então ela olha pro cara e fala assim, cara, o cara é uma madeira, uma árvore, um poste. É aqui que eu vou ser mais feminina. Porque quando a mulher se sente... Talvez vocês já tenham visto isso em filme, ou até com a sua mulher, enfim. A mulher fala assim que eu me sinto mais mulher com você. A mulher, quando ela se sente mulher do lado do homem, isso quer dizer que ele tá sendo masculino com ela. Ela não tá precisando ser esse macho no corpo de uma mulher. Isso faz a mulher se derreter, gera conforto. Quando ela fala assim, ele é forte, eu posso
eu posso me derramar aqui no colo desse homem, porque ele cuida de mim, porque ele me protege. Ali ela sente a feminilidade dela, isso gera atração pelo lado oposto, que é o masculino. Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizados. Então prepara o print que vai aparecer bem rápido aqui na tela. Conseguiu ver? Não? Então assiste o vídeo de novo, ou então eu tenho uma solução muito melhor para você. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.